Olá pessoal, eu sou o Carlos e hoje a gente está aqui com o Daniel e o Fernando Wick. E a gente vai vir aqui conversar sobre o State of Cloud 2022, né? Então agora eu vou deixar que eles se apresentem para vocês aí. Vamos lá, Fernando. Pô, começava por ordem alfabética, passava menos vergonha, mas eu sou o Fernando Ick, o pessoal me chama de Fike, Ick, aí vai da qual região que você tá da galáxia aí. Já minha formação é operação no geral, mas trabalhei com open source, desenvolvi coisas open source e agora estou um pouco mais na trilha de liderança como head de uma fintech. Vai lá, Daniel. Bom, meu nome é Daniel Romero, trabalho com infraestrutura, não sei, desde do fim dos anos 90. Vi o surgimento ali da comunidade DevOps no Brasil acompanhando o Fike e o Guto. E é isso aí. Hoje eu trabalho um pouco, né, com infraestrutura e com a parte de dados também, né? Data Science, Machine Learning. Que é o que mais consome recurso computacional. Toda fatura de empresa, quando tem essa parte de dados, é o que tem mais é o que custa mais. É Sim, mais difícil sim. de explicar. Beleza, então, assim, como o tema é cloud, eu queria começar a fazer uma pergunta para vocês dois. Eu queria saber qual o ponto de vista de vocês, de quando vocês tiveram sobre o que é cloud, de quando vocês tiveram o primeiro contato e como vocês enxergam hoje, né, em 2022. Vamos lá, Daniel. Daniel. Ufa. Boa! Bom, meu primeiro contato com cloud foi meados de 2009, saindo ali de uma infraestrutura bem rústica, levando tudo ali para AWS. De lá para cá, todos os trabalhos com que eu me envolvi, todas as empresas que eu passei, foi sempre indo ou já trabalhando direto com cloud. Atualmente eu estou numa empresa que ela está terminando a migração para cloud, então assim, eu vejo uma adoção grande, mas ainda não o suficiente para o mercado, né? Ainda tem muita coisa em bare metal. Então assim, eu vejo um mercado imenso, só que com um espaço de 3 a 5 vezes maior para crescimento. Então, tem muita coisa ainda para acontecer. Legal. Fernando. Pô, eu acho que foi quando eu fui trabalhar na Camai. 2012, eu acho. Porque engraçado que o negócio da Camai, até derrubei as pilhas. O negócio da Camai, porque quando a Camai surgiu, acho que em 96, ela surgiu por causa do Windows Update. Que apareceu no mercado por causa do Windows Update, porque os servidores apareciam como Linux. E a Microsoft tinha Linux naquela época. Então, acho que um dos primeiros provedores de cloud foi a Akamai. E aí eu fui trabalhar lá. E aí, quando você começa a ver aqueles números gigantes, pico de tráfego, você fala assim, cara, que negócio de outro planeta que eu tô mexendo. E foi lá. Agora, de lá para cá, acho que o que mudou bastante é a infinidade de possibilidades para você fazer as coisas. Tipo, com poucas coisas, com poucas escolhas, você consegue criar um e-commerce, você consegue criar uma empresa de logística com recursos quase infinitos de escala. Assim. É algo potencialmente surpreendente. Sim, e quais os pontos de vista de vocês, quais os problemas que quem adota a cloud pode vir a enfrentar, assim, do ponto de vista de vocês? Vamos lá, Daniel. Essa é uma boa pergunta. Então, assim, a quantidade de problemas é grande, a questão de adoção, questão de escolha, a padronização, o cloud provider que você vai escolher, o medo de ficar refém de determinadas tecnologias na hora dessa adoção, na hora dessa escolha. Então, assim, a quantidade de problemas ela é bem larga, bem grande. O Infoslack falou bem, porque acho que é tão abundante as coisas que é difícil escolher o que você vai fazer. E as pessoas acabam não tendo profundidade. Quando você compara com. Não que isso seja ruim, como quem trabalha com bare metal, quem trabalha com bare metal lá atrás, você tinha que entrar com alguma profundidade para resolver coisas, porque você não conseguia colocar um outro servidor do lado e falar assim, beleza, vou fazer escalar horizontalmente. Era um parto, porque chegava um limite que era o data center que não dava conta, ou era o dinheiro que acabou, que você não podia comprar mais servidor,
Então, era outro paradigma, então você tinha que mergulhar para as coisas resolverem, seja do ponto de vista de código, de otimização arquitetural ou mesmo de infraestrutura. Hoje, é fácil você deixar lá um serviço consumir 200, 300, 1000 pods ou instâncias e perder o controle desse negócio. É muito fácil. Fora a questão de segurança, que aí por essa abundância e falta de padronização, e que até o Infosler comentou, se eu for olhar no top 10 lá da WSP, o problema de configuração de infraestrutura, ele tá dos top provavelmente 3 ou 4 lá, porque é muito fácil e as pessoas deixam muita coisa exposta. O que tem de Bucket S3 exposto aí no mercado? Sim, sim. Então, pelo que eu entendi, vocês citaram aí dois problemas que a nossa que uma visão cognitiva consegue identificar de primeira. Então, por exemplo, o Daniel falou porque a cloud hoje em dia nos possibilita uma infinidade de serviços, né, e uma infinidade de abstrações que não só tipo no início, acho que quem começou a adotar cloud pensava assim, eu tenho um data center aqui e eu tenho esses problemas que o Fernando Henrique citou pra gente, eu não consigo escalar horizontalmente, é difícil ter a questão do custo, etc. E a cloud vem no início como um oásis, né? Um sonho. Eu vou ter tudo, os recursos que eu preciso para as aplicações que eu hospedo, estão tudo ali, tem um custo, mas tá como um passe de mágica ali para mim. Mas isso era no início, né? E tipo, hoje em dia já não é assim. Hoje em dia, se eu sou um desenvolvedor, eu não sou, por exemplo, o administrador de um data center ou algo parecido, eu sou apenas um desenvolvedor e eu tenho lá a cloud, um tipo de serviço específico para mim, né? Que me atende. Às vezes nem isso, às vezes eu sou um profissional de uma área qualquer, sei lá, um advogado, algo parecido, e eu tenho um office da vida, que por exemplo, lá provido por uma cloud, algo parecido para mim, e eu pago uma assinatura e basicamente, então, como o Daniel citou, são muitos problemas que a gente pode lembrar e é difícil de identificar esses problemas justamente por ser abundante. Mas acho que tem algumas coisas que a gente está fazendo uma comparação que vale a pena Sim. destacar, que é pegar, por exemplo, a arquitetura. Hoje, por causa de você escalar muito fácil com Kubernetes e os provedores de cloud com pods muito fácil, as pessoas esquecem de coisas, e não estou julgando elas, esquecem de coisas que lá atrás eram importantes. Por exemplo, ponto de conexão. Então, tipo, como é que você escala 200, 300, 1000 pods em, sei lá, um minuto ou 10 minutos? O banco não vai escalar nessa escala se for um banco transacional ou uma SQL e tal. E aí as pessoas falam assim, não, eu vou para cada pod, eu vou deixar 5 conexões, 10, e aí você sobe lá 1000 em 10 minutos, e aí depois você derruba de novo mais 10 minutos para 100. E aí o custo de conexão lá no banco de dados ainda continua sendo alto, porque ele é uma instância ou algumas instâncias que você não consegue escalar tão horizontalmente. E aí as pessoas ficam enlouquecidas. Falando de banco, mas poderia ser Kafka, RabbitMQ, qualquer outro desses. Porque elas não precisam se importar com isso, entre aspas, mas na hora que você vê o impacto que tem no custo de banco de dados, ou custo de processamento, que aí você vai olhar a CPU tá lá com 30%, 40%, 50%, só de lidando de abrir e fechar a conexão. Sim. Então, tem pontos chaves arquiteturais quando você começa a trabalhar em escala que se perdeu por causa da abundância. Sim. E o que eu ia complementar, né, que tipo, tem a questão que você citou no começo, né, que é de configuração. Eu não vou me preocupar tanto em configuração, eu vou, sei lá, tanto que a gente vê que um dos maiores problemas que a gente encontra quando a gente vai provisionar cluster Kubernetes é que o cluster tá lá e tá só com as configurações padrões e a parte de segurança tá pro espaço, ninguém liga, entende? Aí Então, você vai lá, as namespaces, tá tudo de qualquer jeito, apaga o arquivo de configuração e aí perde o owner do cluster. Então, Sem falar de performance também, né? Total. sim, a questão de performance. E assim, aí eu vou fazer a pergunta para vocês, assim, relacionado por exemplo, a esses serviços que surgem com hype, né? Então, por exemplo, o Kubernetes é a buzzword do momento, todo mundo quer usar, todo mundo quer aderir ao Kubernetes, porque ouviu falar em uma palestra, ou porque, enfim, porque a buzzword do momento. Eu ia perguntar para vocês até que ponto isso, até que
ponto faz sentido a gente escutar o hype, né? O que existe de bom no hype de cloud, assim, dos serviços que estão na cloud? E o que existe de ruim? A gente já citou algumas coisas aqui, por exemplo, esse problema da gente usar um serviço e não se preocupar com a parte da configuração ou com os fundamentos, etc, para ele funcionar ok. Mas eu quero saber do ponto de vista de vocês, existe alguma coisa boa no hype ou não? Ou sempre é ruim? Vamos lá, Daniel. É complicado. Eu acredito que a parte boa é a quantidade de serviços fáceis que aparecem no meio do caminho, e que resolvem a maioria dos problemas. Por exemplo, o Heroku da vida, Heroku e outras soluções parecidas, os PaaS. Então, assim, resolvem muita coisa. Você se preocupa menos com muita coisa também. Então, a parte de segurança e performance que a gente discutiu agora há pouco, você entrega essa responsabilidade para a plataforma e só se preocupa com a sua aplicação, no fim das contas. E a parte ruim do hype é você achar que determinada tecnologia ou solução é para todos. E não é verdade. Então, nossa, minha aplicação realmente precisa ir para o Kubernetes. Talvez não. E aí entra naquela eterna discussão se o hype é bom ou não, mas enfim, cabe muita avaliação, né, e precaução antes de dar esse passo de adotar ou não determinada tecnologia. Eu não sei se vocês lembram vou pegar, a galera da comunidade vai me matar, mas do OpenStack. Antes do Kubernetes ganhar essa atração toda, todo mundo falava de OpenStack, mas o negócio era complexo pra burro pra fazer as coisas. Não que seja ruim, mas era bom. É bom, mas ele tem um contexto de complexidade grande. A mesma coisa do Kubernetes. O Kubernetes é complexo pra caramba. Você não pode simplesmente entregar para um desenvolvedor e falar assim, tó, seu cluster de Kubernetes, sem configuração, sem guarda-reio, sem segurança, sem monitoramento, observabilidade, um monte de coisa. E se você pega, por exemplo, a galera, uma galera que é de dados, que dados também é parte do hype, eles usam o Kubernetes bem melhor do que a gente, no geral, porque eles faz a parte de escala baixa e tal, mas geralmente eles não se preocupam com a parte de segurança, até porque não é o foco deles. Não é o foco. Mas é complexo. E todo hype, igual eu vi esses dias. Team Topologies é um novo Spotify. Tipo, todo mundo tenta implementar e sai tudo torto. Então, o Kubernetes é parecido. Sim. Tá, então a ideia dessa nossa reunião aqui é a gente analisar também alguns relatórios que são de State of Cloud de 2022, né? Então eu vou começar aqui compartilhando com vocês o da Cloud Guru. A gente vai ter um momento para falar do texto do DHH falando o que eles estão saindo da cloud. Esse é polêmico. Quem o DHH do Basic. Do Rails. Do a Rails. gente pode fazer. Bora puxar isso agora então. Bora puxar esse assunto aí. Eu só vou introduzir o tema. Até para deixar o Carlos falar, não ficar só fazendo pergunta, para dar opinião. Ok. Um baita tiro no pé. O DHH é um cara que criou Rails, Basecamp e algumas outras coisas, que tem textos bem legais como trabalho remoto. Mas como a empresa dele, eles decidiram sair da cloud. E uma das discussões que ele fala é que cansei da cloud semi-assonsa. Estou resumindo assim, esdrúxulo. O que vocês acham? Uma das reclamações foi a questão de custo, preço, etc. Então, entra em xeque o valor, né, que a minha aplicação ou a rentabilidade que a minha aplicação, o meu negócio está produzindo. Então, assim, se o que eu estou produzindo tem um lucro inferior ao meu gasto, então, assim, claro que eu estou tendo prejuízo. E essa foi uma das reclamações lá, dos pontos chaves que fez ele tomar essa decisão de sair da cloud e voltar ali para o bare metal. Mas é meio que, não sei, eu acho uma ideia horrível. Tem formas melhores de você contornar essa questão de gastos e custos e tudo mais ali na cloud. Por que é horrível? Porque, para mim, é uma ideia péssima. Você manter a sua própria infraestrutura. Se para
Você adota cloud justamente para não ter que manter. E assim, manter envolve custo, mas não é só custo financeiro, é custo de pessoas e por aí vai. É uma demanda assim altíssima e não é simples, não é trivial. No cloud você está usando um maquinário especializado para aquelas tarefas. E se você for manter isso, você vai ter engenheiros ou designers de hardware para ter um hardware especializado também? Eu duvido. Então, não é só adotar ali, eu vou pegar uns servidores IBM, HP ou Dell e vou resolver. Não É, acho que o caminho é esse. eu concordo. Assim, eu ia dizer, tipo, acho que é uma decisão de negócio, né? Não sei, ele deve ter pesado alguma coisa de respeito a essa parte aí de processos e etc., de custo. Ele deve ter colocado na balança e talvez se para ele faça sentido, mas na minha cabeça não faz sentido. Apesar de que eu devo confessar que hoje em dia as tecnologias que existem hoje, comparado com quando a cloud explodiu, né? Elas estão muito mais resilientes, né? Por exemplo, o exemplo que o Faik citou de escala horizontal hoje não é tão trabalhoso quanto, sei lá, há 15 anos atrás, 12 anos atrás. E sem falar que a gente tem também, né? Tem, por exemplo, tem os Kubernetes. Vou citar um exemplo, a tecnologia que a gente está falando muito aqui, Kubernetes. Tem os Kubernetes gerenciados, tem as distribuições enfim, na prática, Kubernetes faz abstração de hardware, né? Então, se tem uma equipe especializada para trabalhar com essas distribuições Kubernetes aí o trabalho não é tão, para esse tipo de caso, não seria tão custoso quanto há, sei lá, 14 anos atrás, por exemplo. Eu acredito que muitas coisas que evoluíram graças ao cloud, né, também se adaptaram e a gente consegue portar elas para um ambiente próprio, né, um ambiente bare metal, algo parecido, mas de qualquer forma, ainda assim eu concordo com o Firlek, concordo com o Daniel. Não acho que é uma boa ideia, que seja uma boa ideia, não. Mas de qualquer forma, a gente não tá lá, a gente não sabe quais indicadores que fizeram ele tomar essa decisão. Talvez para ele faça sentido, para mim não faz sentido. Quando eu já trabalhei com essa parte de tendo que responder financeiramente. Então você tem que trabalhar com custo, além do custo operacional, com capital imobilizado, com capex, com depreciação. Pô, cara, você tira o foco, não só os gestores, mas também do foco do produto ou da operação, a galera técnica para olhar esse tipo de coisa. A cada 3 anos você tem que trocar todo o parque, fazer capacity plan, fisicamente falando, fazer cálculo de energia. Não é legal. Não faz sentido. Tá, enfim, vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vai abrindo que eu vou abrir o gato aqui para sair. Eu abri o gato para sair. Tá, então esse aqui é o relatório State of Cloud. Então, o que foi feito nesse relatório? Foram entrevistados gestores da área de cloud e aqui a gente consegue pegar alguns indicadores legais, por exemplo, como esse primeiro aqui, né, que está dizendo o universo que foi entrevistado, apenas 8% deles declararam que eles compreendem de fato como as ferramentas de cloud funcionam. Tem minha infraestrutura aí para cloud, que é o foco, você pode pensar em importância do negócio. Tipo assim, se você tem tempo para gastar mantendo a sua infraestrutura, significa que o seu negócio é irrelevante. Porque se ele for realmente relevante, a última coisa que você quer é desperdiçar tempo mantendo algo. Você vai consumir esse algo como serviço e investir o restante do tempo e esforço, principalmente pessoas, no seu negócio, para fazer ele crescer, para fazer prosperar. Então tem eu vejo essa essa troca de contexto assim bem interessante. Total. Voltando para o relatório, segundo os dados coletados, eles separaram tipo a questão de experiência de cloud em 5 níveis, né? Então, o primeiro nível é sem cloud, o segundo nível é ad hoc cloud, terceiro é o cloud padrão, quarto é cloud native, quinto é cloud habilitada, né? Então, digamos que no cloud está relacionado a não ter cloud, é o exemplo da gente ter o nosso data center, etc. E, basicamente, dos entrevistados, apenas 7% se enquadram nisso, né? Não estão na cloud. E o nível 2, que é o ad hoc cloud, tipo, a pessoa que escutou a buzzword do cloud, ou que cloud é legal e começou a utilizar, está em 18% dos entrevistados. Usando o cloud da forma padrão, que é como a gente chama com lock-in, né? Tipo, apenas os serviços da cloud, tendo uma noção deles,
18%, também é mais de 18%. E enquanto que a maior porcentagem deles se dizem estar no quadrante de Cloud Native. A gente pode definir Cloud Native de uma forma simples como uma forma racional de utilização da cloud, né? Então, estão utilizando a cloud de uma forma racional, estão economizando os custos, estão fazendo as configurações da forma correta, etc. Isso aí está em 26% dos entrevistados. Esse número tá errado. Eu também acho que está errado, mas enfim, é o que os gestores falaram, né? E finalmente o Cloud Enable, que seria quando os processos das nossas organizações já estão meio que mesclados e vinculados à cloud, já acontece de uma forma natural, e estão falando aqui que 22% dos dados são Cloud Enable. Então eu queria saber a opinião de vocês aí, se vocês concordam com isso, e também a opinião de vocês relacionada a essa questão de maturidade, né? Vamos lá, Daniel. Eita. Não sei. Eu acho que não tá batendo bem. Então, assim, tem muita gente usando, tem muita gente interessada, tem muita gente adotando, ou com interesse em adotar massivamente. Então, assim, eu acho que não é mais algo tão desconhecido hoje. Ainda tem um certo receio em alguns casos, mas eu acredito que já tá, assim, o número não bate. Vamos lá, Fernando. Enquanto o InfoSlack tava falando, tava procurando aqui, eu não achei. Mas se você pegar, eu não lembro se é a Monday.com ou a Asana, tem no relatório deles para investidor, o custo de cloud é maior do que o custo cloud que sustenta eles, né? É maior que o custo, o que eles têm de receita no ano. Nossa. Eu perdi aqui, eu não achei. Mas se você olhar na perspectiva do relatório, eles casam. Eles provavelmente estariam ali no level 4. Sim. Só que a parte de governança, eu não posso falar com profundidade, né? Não casa com o budget que eles têm. Então eles estão com cash burn lá altíssimo e provavelmente, se não tiver uma outra rodada para sustentar, para cortar custo, eles vão ter problema pela frente. Então, faz sentido quando você pensa só em tecnologia e crescimento, mas quando você olha, vai cruzar com receita, com capacidade e aí as métricas que o pessoal de negócio e growth usa, você vê que tem que andar junto, porque se não andar junto, a operação vai fechar. Sim. O que eu vejo também que hoje em dia as coisas, os assuntos de tecnologia são muito, muito vastos e se confundem, e às vezes para a gente que é da área mesmo, a gente fica meio perdido, né? Então, por exemplo, eu lembro que eu já participei de eventos de segurança e eventos de DevOps, assim, no mesmo dia, onde o pessoal de segurança comentava os paradigmas e as dores deles de um jeito, e o pessoal de DevOps falavam de outro jeito, problemas relacionados. Tipo, parecia que não se conversavam, parecia que a comunidade de InfoSec não conversa com a comunidade de DevOps, por exemplo. E o que eu vejo muito disso também no que diz respeito à cloud, com a comunidade cloud, com os próprios negócios, né? Com o pessoal de negócios, e que às vezes não vejo que tem muita confusão, assim. Então, principalmente por causa dos termos, né? Então, por exemplo, o termo Cloud Native, ele tem uma definição, né? E tem uma definição clara, né? Só que você vai conversar com alguém da área de negócio, e vai dizer, não, a gente usa cloud, nós somos cloud, nativos da cloud, nós somos Cloud Native. Aí, enfim, não sabe que existe uma diferença, né? Então, se eu só colocar a minha aplicação na cloud, não quer dizer que ela seja Cloud Native. Então tem muitos conceitos que se confundem, assim, que se perdem quando a gente faz dois mundos diferentes se encontrarem. Nesse exemplo aí, cloud com negócio, então DevOps com InfoSec, etc. Eu vou continuar rolando aqui o relatório para a gente continuar comentando. Essa parte de Carlos, Opa, pode falar. Com InfoSec, acho que dá um episódio de umas 3 horas. Sim. Se a gente for conversar sobre isso. Vamos lá. Eu achei o artigo, é do pessoal da 16Z, que é o Horowitz, né? E o que eu tava falando era da Asana. Ok. Asana. Eu vou colocar aqui na tela quando for editar, vai aparecer aqui. Depois. Ver aqui outro dado importante do relatório. Aqui no relatório eles estão descrevendo que
a solução que eles escolheram, assim, uma solução estratégica que eles escolheram para a situação que eles estão vivendo, é que eles perceberam que eles têm que criar os talentos, né? Como organizações, nós temos que começar a criar nossos talentos, né? Então, eles começaram a perceber que não adianta apenas procurar no mercado mão de obra especialista, porque eles consideram que, no ponto de vista de mão de obra, existe um certo nível de escassez, assim. Então eu queria saber a opinião de vocês relacionado a isso, assim, é verdade? Vocês enxergam as coisas desse jeito? Qual é o ponto de vista de vocês relacionado a como uma organização que adota cloud deve tratar, né, deve lidar com o pessoal? Tem que preparar ou tem que buscar no mercado só quem é especialista? Vamos lá, Daniel. Então, essa parte ela é bem delicada, porque se a empresa pensa, vou contratar só sênior, a longo prazo isso não se sustenta, ela não consegue bancar, não consegue manter. O mercado é bem competitivo e atualmente está bem insano, então uma boa estratégia seria fazer, eu acredito, um 50-50, né? Então, assim, você gastar um pouco de tempo investindo em pessoas menos experientes para dar oportunidade para elas, é óbvio, e treinar essa galera pensando a longo prazo. Não adianta eu contratar todo mundo ali de nível intermediário ou iniciante, achando que vai montar um time dos sonhos da noite pro dia. Isso não ocorre assim, né? Tipo, leva tempo, adquirir experiência leva tempo. Então, e é claro, precisa também ali do acompanhamento de pessoas mais experientes. Então, eu acredito que essa seria uma estratégia mais interessante, né? Beleza. Dividir 50-50. Acho que tem um ponto que é nesse tipo de discussão que, assim, mesmo que você contrate gente muito sênior, tem o que o Infosnai comentou, de que tem um tempo para eles funcionarem como equipe. Então, você não pode contratar sêniors com características muito diferentes que não tem fit cultural com a empresa. Não características que não sejam complementares, porque você tem que ter diversidade para poder aprender, para poder fazer as coisas. Mas a perspectiva é de o quanto equipe aprende junto. Então, quando você tem gente que é júnior, pleno numa equipe, eles obrigatoriamente, pela dinâmica que eles têm de aprendizado, força que os outros parem para transmitir o conhecimento, que tem um processo de aprendizagem. Mas quando o ciclo acontece com a equipe inteira, ou com equipes diferentes na mesma direção, com o mesmo norteador que a empresa está dando, que aí tem a ver com como é que a empresa aprende, isso muda o paradigma. Então, seja do ponto de vista de um desenvolvedor que tem que entender de cloud para poder saber o que usa corretamente, seja do ponto de vista da pessoa que opera a cloud, que sustenta a cloud, porque ele tem que entender também do outro lado. Então, esse ciclo de reciclagem, manter e atualização, ele é chave, até para ter uma curadoria. Então, como é que você faz para isso? Você vai olhar lá o landscape da CNCF? Cara, é muita opção para muitas coisas que são similares e você não consegue mergulhar em todas para tomar uma decisão técnica, dizer essa aqui é a melhor para o meu contexto. Você provavelmente vai errar na escolha. E aí você vai ter que saber lidar para como é que vai migrar. Então tem o processo de aprendizagem e treinamento e capacitação, ele é chave, mas o ciclo de como é que aprende é fundamental. Sim, eu digo que numa equipe, quem vende a equipe são os júniors, né? São os júniors, assim, no mundo ideal, eles admiram os sêniores especialistas quando o processo está rodando da forma correta, e eles que vendem a equipe, né? Então, eu acho muito importante, assim, esse é o meu ponto de vista, né? Quando, tipo assim, a gente precisa dos processos bem definidos, que retratem a cultura daquele local, daquela organização, e a gente precisa de uma equipe diversa, tanto culturalmente quanto de nível de especialidade. E o que eu acho legal do cloud é que, além dos serviços virem mastigados para a gente tem muito material muita gerência de conhecimento, tem muitos processos bem documentados na própria cloud. Eu acho que isso serve como apoio, assim, para quem vai adotar.
Eu não tenho apenas aquele meu repositório de conhecimento local da minha organização, a gente tem também muita coisa na cloud e eu acho que isso ajuda, que ajuda quando a gente vai definir os processos e fazer eles rodarem da forma correta. Enfim, eu acho que tem esse plus aí quando a gente está trabalhando com cloud. E eu acho que é importante sim a gente formar as pessoas dentro do nosso time. Vamos ver aqui, baixando mais um pouco. Tem aqui os dados de como estão distribuídos pelo mundo, quais são as posições deles que foram entrevistados, etc. Quais indústrias que eles trabalham, mas isso não é muito importante. Tem o gráfico aqui que a gente já comentou ainda agora, do nível da organização para cloud. Você pode, acho que a gente pode conversar sobre a parte de as demandas on demand, que vai falar sobre segurança, banco, dados. Tá. Que acho que é a página 14. Deixa eu ver aqui qual é a página. 14? Tá, beleza. Então, aqui tá a página 14 e mais ou menos o que é mais demandado, né, de tecnologia por eles. Então, foi feita uma pergunta, o que é mais demandado por eles agora e o que vai ser, no ponto de vista deles, daqui a 3 anos. Então, por exemplo, nesse momento ganhou segurança. Então, estão muito mais preocupados com segurança, com 32%, e eles acham que daqui a 3 anos não vai ser tão mais preocupante segurança, mas eles consideram que a parte de banco de dados e a Data Analytics, que está em segundo lugar esse ano, daqui a 3 anos vai ser o mais demandado. Então, em terceiro lugar está o básico da cloud, nesse momento também, a parte de configuração de rede, a parte de operação, eles não consideram tão urgente, e a parte de machine learning eles consideram que daqui a 3 anos vai ser grande também. Finalmente, a questão de arquitetura. Eu quero saber qual é a opinião de vocês relacionada a isso. Vocês concordam que segurança é a principal demanda do momento? Vamos lá, Daniel. Eu acho que sim, não só segurança, como a parte, porque assim, segurança e a parte operacional eu vejo elas bem ligadas, né? Uma depende da outra para funcionar. E olhando assim de perto, se isso realmente é uma demanda atual, não só é atual, como ela já tá no ranking ali, já tem um bom tempo. Eu pego um caso da empresa anterior que eu trabalhei, da Elastic, por exemplo. Ela consumia todos os cloud providers disponíveis para poder fornecer o serviço dela. Então, assim, a parte de segurança era número 1, porque você está fazendo um cluster gigante para fornecer serviço ali para o mundo inteiro, na AWS, na Azure, no GCP, no AliCloud, na IBM, é gigantesco. E aí, assim, cada um desses providers tem o seu escopo de segurança, tem as ferramentas que funcionam melhor, tem as boas práticas, e assim, é um leque de opções quase que infinito. Então, era uma preocupação constante. E ainda é, né? E eu realmente, assim, dá para concordar que realmente é o primeiro do ranking. Somado ao fato que as empresas precisam dar mais liberdade para os desenvolvedores fazerem as coisas, então o desafio de segurança está relacionado não a comando e controle, mas como é que você governa esse tipo de situação. E é complexo porque você tem que ter várias camadas para saber quando está tendo um problema e você controlar, em vez de você dizer assim, putz, me passa a lista aí que eu vou liberar. Aí eles viram um gargalo. Acho que nesse estudo mostra a parte de 3 anos, que para mim já é uma realidade, que é dados. Sim. Dados, não adianta ter. Até comento com a galera assim, pô, se você tem uma métrica que não sabe responder uma boa pergunta, não serve para nada. E aí o povo, pela disponibilidade de você trabalhar com Big Data, fazer machine learning, o pessoal usa isso para resolver coisas que geralmente o transacional deveria resolver. E aí o salário e o custo de dados ele fica muito maior do que deveria ter, porque ele serve como uma contingência no geral. Mas quando é usado corretamente, ou com melhor uso, né, dado cada contexto da organização, cara, o pessoal de negócio toma as melhores decisões sobre como crescer, onde tem desperdício. Então,
acho que talvez ali, considerando os dados que estão lá na planilha, talvez Data Analytics, Machine Learning deviam estar mais próximos de segurança. Concordo. Eu acho que eu entendo o porquê não estão nesse momento. A expectativa é que daqui até 2026 a demanda, né, e a quantidade de oportunidades assim cresça de maneira exponencial para essa área. No momento, a gente for fazer uma reflexão, o que está acontecendo na área de dados é meio que a infraestrutura para a gente trabalhar lá na frente está sendo construída. Então, você vê infinitos artigos falando de por que a área de data science, tipo, rolou um desinteresse dos profissionais na área, porque assim, estavam trabalhando a maior parte do tempo, limpando dados, tratando dados, ajustando a infraestrutura. Então, assim, você contrata, né, profissionais de data science, data analytics para atender demandas, mas o cenário com que eles se deparam quando chegam no local de trabalho ainda não tenho um ambiente próprio para começar o meu trabalho de fato. E aí surgem outras demandas paralelas para poder fazer aquilo ali acontecer. E aí eu até entendo assim, que desmotiva um pouco essa galera. Então, assim, nesse momento, eu entendo por que não está em primeiro ali junto com segurança. Justamente porque esse ambiente, essa infra, está em construção. Então, nos próximos 3 anos, eu acredito que vai virar a chave ali. Vocês acham que, tipo, porque eu acho que a questão de segurança tem a ver com aquele lance da configuração, né? Tipo, as pessoas colocam o serviço no ar e não conseguem fazer nem a configuração básica, que dirá acrescentar uma camada de segurança, né? E vocês acham, tipo, que esse problema a gente vai conseguir superar ou a cultura das organizações vai evoluir em menos de 3 anos? Totalmente não. O que vai acontecer é uma mudança de interesse. Então, assim, perdeu a posição no ranking não necessariamente perdeu o nível de interesse. Vai continuar sendo importante. Vai continuar havendo uma demanda frequente. Mas vai descer ali 2 casinhas no ranking? Vai. Por quê? Desespero, de interesse do momento. Então, eu acredito que no futuro não tão distante, dados vai ser algo... Dados, quando eu falo dados, é no contexto geral. Machine Learning, Data Science, tudo. Analytics. Vai ser algo... Como é que eu posso dizer? Decisivo para o negócio. Estratégico. Exato, estratégico. Vai ser de estratégia... base. Ou se você não tem, o negócio morre. Vai ser tipo isso. Concordo. E aí né, por conta desses requisitos, dessa motivação estratégica, as outras coisas que também são importantes apenas mudam de posição. Mas não é que vai se resolver. Em 3 anos a segurança de tudo vai estar tudo lindo e maravilhoso. Eu não acredito nisso, não. Só concordo. Vai demorar bastante. Só concordo. É isso, Fike, só concorda. Tá, então bora ver aqui, deixa eu ver se tem mais coisas pra gente ver aqui no relatório. Eles falam aqui que a confiança e o tempo são a chave para o aprendizado de cloud. Eles colocam aqui também a questão do relacionado a o que é demandado, que tipo a questão de gaps, né, de conhecimento, né. Falou aqui, segundo a pesquisa, 40% tem problemas com segurança, não entendem segurança, 37% que é próximo de 40% não entende rede, aí complica, né, nem segurança nem rede. Aí vem em terceiro lugar os dados, né? Tudo bem, os dados, como disse o Inferlex, só daqui a 3 anos, mas já está dando problema. Fundamental de cloud, 20% não entende. A parte do tema automatização, 19%. Machine learning, governança, infraestrutura, etc. estão lá para baixo. Mas eu acho preocupante esses dados aqui. Parte de o pessoal não entender automação, não entender rede. Eu entendo por quê. Eu vou fazer uma parte. A galera não entender de roteamento, de rota e trace route é de matar, viu? Porque com certeza. Fora DNS, que é os elementos mais básicos. Não que precisa se importar com isso, porque a maioria usa pouco, mas quando dá pau, ninguém consegue resolver. Então, se perguntar pra maioria dessa galera, você tá bom, como é que funciona a TLS? Ninguém sabe explicar. Sim. Desculpa, eu tinha que fazer essa parte. Sim, não, tudo bem. Vamos lá, Daniel, comenta sobre o gap de conhecimentos da galera aí. Esse gap, ele acontece, eu acredito,
por conta dessa defasagem de informação, né? Com o que a gente estuda, com o que a gente aprende, com o que você vê nos livros, com a teoria e com o que rolou na prática. Então, assim, na última década, se você for olhar, você pegar livros, né, sobre infraestrutura, sobre servidores, gestão disso e tudo mais. Levar para cloud, eu só ainda tenho uma visão de que não, eu estou mexendo num servidor que, sei lá, a visão do servidor que a pessoa tem, a maioria das vezes é um servidor IBM, um servidor Dell e tal. E não é bem assim. A gente está falando de um hardware especializado, ele foi implementado para aquele caso ali de uso. Então a visão do que você tem ali na área acadêmica ou no ensino já está um pouco distorcido com a realidade atual. E não é que o ensino seja ruim, não é que falte informação. Tem informação, mas ela não alcança todo o público. Até porque a gente está falando de algo muito, muito, muito especializado, muito específico. Então, você vai olhar, pô, como é que é feita a produção, sei lá, dos servidores da AWS, da Amazon? Como é que é feita a produção desses servidores do Google? Tem os designers, tem os engenheiros de hardware, eles desenham, faz uma tiragem, manda para a China, produz um maquinário, eles testam, aprovam, o projeto vai para frente e tal. Então, sistema de refrigeração, como é que é feito? Por que é que alguns data centers do Google, por exemplo, são próximos de lago? Tem lagos. Porque sim, porque é bonito? Não, eles usam aquela água ali para refrigerar o sistema inteiro. É como se fosse um radiador gigante o data center. Então, tem toda essa infraestrutura envolvida e esse tipo de informação não chega tão facilmente para o público em geral. Então, fica esse gap. Então, se eu não conheço a infra que está funcionando por baixo, se eu não tenho essas informações, claro que eu vou continuar achando que é um servidor já de um fabricante conhecido que está funcionando ali. Então, e aí entra a parte mais técnica que a gente lida todos os dias, né? A forma como que o meu sistema operacional funciona na minha máquina em casa, ou num servidor que eu comprei no site, é totalmente diferente do comportamento desse sistema operacional em questões de desempenho, principalmente, num hardware especializado. Aí começa o quebra-cabeças. Ué, por que ele tá funcionando melhor e aqui não? E complementar, tem assim, de novo, a questão da abundância faz que haja um descompasso entre as pessoas que estão numa organização aprendendo, porque ele não tem uma curadoria que direciona todo mundo. Então, você pega uma geração que foi para o mercado de segurança, eles são da geração, a maioria de operação. Então, e a galera de operação, ela teve que entender nesse processo que a gente pode chamar de DevOps, o que for na última década, que envolve cloud, de coisas que estão além de operação, que é a arquitetura de software, que é algumas coisas de desenvolvimento, de engenharia de software, para ele poder também conseguir, não só falar no mesmo idioma, mas também conseguir ser proativo. E o desenvolvedor entender coisas de infraestrutura e operação. Segurança, não, tem gente incrível. A maioria está fazendo essa jornada nos últimos 2, 3 anos, quando a galera começou a falar de DevSecOps. E aí ele tem que sair daquele mundo de comando e controle, ir para um mundo de governança, que você vai falar de Zero Trust, coisas do tipo, mas ele tem que ter mais cabeça de engenheiro de software. Quando você conversa ou tem gente que é de engenharia, que migra para segurança, é outra pegada que a galera faz. E aí o descompasso, né? Porque tem muita gente que traz para cloud o cenário on-premise, por vivência, experiência, esse descompasso fica maior ainda onde tem choque, porque a forma da organização funcionar para cloud, considerando também parte do estudo, é diferente de uma estrutura controlada que existia quando você trabalhava on-premises, ou mesmo quando você trouxe para cloud, é a mesma estrutura. Então, eu acho que assim, o descompasso ele acaba gerando mais conflito numa organização hoje do que propriamente delegar todo mundo a demanda, todo mundo para um lugar só. Ainda assim, porque cloud e a facilidade de ter as coisas permite que muitas organizações dê esses saltos exponenciais que eles deram nos últimos anos. Eu acredito que a questão de operações com cloud, ela é uma faca de dois gumes, porque assim, imagina a pessoa que não tem experiência de conhecer os fundamentos, etc., de rede, ou como o Faik falou, a questão de saber fazer um TCP dump, etc. E
Tipo, pessoa que começou a trabalhar com operação em cloud, e aí tem um monte de coisa lá mastigada, assim. Aí, às vezes não conhece nem o serviço pelo nome, aí não fala DNS, fala o Route 53, entendeu? E eu acho que esse tipo de perfil também acaba gerando problema, né? Acaba sendo um problema, né? Por essa questão de gap de conhecimento, porque a pessoa não tem os fundamentos e assim, conhece aquele mundo proprietário ali, entendeu? Tipo, nem chega a ser cloud native, chega a pessoa conhecer mais os serviços da cloud e como operar na cloud, mas quando se depara com um problema um pouquinho mais complicado, aí, enfim, aí é como o Faik explicou aí acaba Acaba virando atrapalhando. um provider native. O provider AWS, native. um Azure. Exatamente. Eu gostei. Eu vou esquecer, mas é um negócio, esse termo dá para usar bastante. Provider native. Beleza, bora chegando perto do final desse relatório aqui da CloudGuru. Dado que a gente pode comentar legal. Sim, as barreiras para o desenvolvimento de conhecimento, né, de skill em cloud. Né? Então, estão dizendo que 43% deles disseram que o problema custo, né, questão de orçamento, né, 38% disseram que a equipe está muito ocupada para tentar desenvolver isso, não vou ter tempo, 32% que dizem que as empresas estão mais preocupadas em contratar quem tem melhor conhecimento que investir em treinamento, 30% dizem que não tem habilidade para acessar as ferramentas necessárias para isso, né? 30% também distracting work environments. Seria isso. É distração no trabalho, tipo, me ajuda aqui a resolver um negócio? Entendi. Tá, então 30% está dizendo que distração no trabalho atrapalha o conhecimento, está dizendo que 28% dizem que o empregador não apoia, não se interessa por isso, 24% acham que não existem técnicas suficientes para implementar isso aí. E 21% não consegue identificar quais recursos usar para, no caso, treinar a equipe. Tá? Eu queria saber a opinião de vocês sobre esses dados aí, essas desculpas. Então, é complicado. Do lado da empresa, do negócio, eu vejo que é sempre. Isso nunca é prioridade. Na verdade, é assim, isso nunca é levado em pauta. Quase nunca é levantado em pauta. E deveria levantar mais, né? Deveria ter essa preocupação um pouquinho melhor para pensar ali no longo prazo. E no lado dos trabalhadores, no lado da galera que tá no batente, tá nas trincheiras, tipo, a pessoa não tem tempo. O ambiente de trabalho não proporciona esse tempo para amadurecer, para estudar, para fazer um treinamento, para ganhar novas habilidades ou para aprimorar as habilidades que a pessoa tem. É meio que um depende do outro, né? E aí fica nesse ciclo vicioso. Só que, claro, tem alguns bons exemplos, tem boas empresas, tem bons locais de trabalho que já perceberam que para a matemática fechar, tem que pensar no longo prazo. Então tem que proporcionar esse ambiente favorável para o aprendizado ou para melhorar as skills. Porque da mesma forma que você precisa construir uma equipe madura seguindo esse caminho, também tem um fator motivação para os mais experientes. Você tem lá uma equipe com uma senioridade ali elevada. Se o ambiente não é interessante, se essa pessoa não tá melhorando as skills dela ou não está aplicando tudo o que ela gostaria, ela vai sair. E aí? E é bem isso, e acho que tem a ver com como é que você cria um ciclo de aprendizado contínuo. E aí tem problema, no geral, a cultura da empresa, às vezes a cultura da liderança, que não sabe organizar o trabalho, porque as pessoas, principalmente o pessoal de operação e cloud, de novo, você está com muita opção. Você tem que ter uma curadoria de dizer, esses são os conceitos chaves, se você está falando de profissional em T-shape, coisa do tipo, para também não possibilitar que ele vá aprender coisas que talvez não façam sentido. Outra é a questão do desafio. Se não tem um problema de escala para resolver, às vezes o desafio ele está relacionado a outras coisas do tipo, esse
componente aqui, que é open source, não tá bom. Qual é o espaço que você vai dar para o cara contribuir para aquele negócio e resolver? Porque 70% do que a empresa constrói é em base a coisas open source, sistema operacional, biblioteca, framework, etc. Então, quando você organiza o trabalho para que permita que as pessoas façam as descobertas, consumam recursos e também interajam com pessoas fora, que assim, eu não quero falar com a cor do outro porque é segredo de Estado. Pô, mas o cara usa Linux, o cara usa, sei lá, Spark. Não posso trocar ideia com o amiguinho? Não, porque é segredo industrial. Faz favor. Então tem. Ou do tipo, a equipe tá sempre atolada, sempre. Pô, mas o que é que eles fazem que é toil, que é redundante, porque não pode fazer uma automação para trabalhar? Putz, mas aí, assim, então, deixa cair alguma coisa. Então tem muito da cultura organizacional da empresa, porque aí as pessoas de operação, ou desenvolvimento, o que for, ela acaba só reproduzindo. Então, tipo, se eu tô só tomando pancada aqui em operação, eu nunca vou parar para aprender. E para quebrar isso, é tempo, porque você não, vamos fazer aqui um dojo? Não, mas dojo é só para dev. Não, cara, dá para fazer dojo de infra. Vamos fazer um kata de arquitetural para discutir? Não tenho tempo para isso. Então você não tem tempo para viver, porque só... E talvez esteja no lugar errado. Chegar e perguntar pra equipe o que é que eles, tipo assim, o que é que você gostaria de fazer no tempo livre? E a equipe começa a responder, dormir, tem algo errado. Aí é uma alegoria verdade. muito interessante que reflete essas empresas, né? É verdade. A E criatura foi para um buffet, comeu, ficou passando mal, e aí você quer tomar um antiácido, quer fazer alguma coisa, tipo assim, você tá passando bem? Aí, eu tô tão cheio, mas tão cheio, se ainda houvesse espaço eu botaria um quibe. Aí, pô, a empresa pedindo com as demandas, é desse jeito. sim, Não, sim. a equipe tá abarrotada, tá com sobrecarga. Não, mas eu acho que dá pra botar mais uma feature ali. Aí, Verdade. Aí, tipo, aqui no relatório perguntaram para eles qual seria a solução para esse problema, né? Para a gente poder treinar o pessoal e, tipo, 62% responderam que a melhor forma de treinamento seria hands-on e exercícios práticos, né? Tipo, trabalhar com labs e sandbox e ambiente de sandbox, né? 58%, em segundo lugar, ficou social learning, né? Aprender em fóruns, grupos, dojos, por exemplo, como citou o Fike, etc. E 54% está dizendo para usar como se fosse gamificação, né? Tipo, trabalhar com quiz, exames práticos, etc. Né? E finalmente, em quarto e quinto lugar, ficou o vídeo tutorial, né? E finalmente trabalhar com infográfico, diagrama, guias e etc. Espalhados pelo escritório. Eu queria saber qual a opinião de vocês aí. Vamos lá, Fike. Acho engraçado que ninguém fala de livro ali, né? Porque os conceitos, claro que dá para aprender por outras coisas, mas conceitos mais fundamentais eles geralmente estão em livros. Então eu estava comentando que esse mês que a gente está gravando, faleceu o Fred Brooks, que escreveu The Mythical Man Mouth. Então lá tem várias coisas que falam, de um projeto de mainframe, como a construção do S370, se eu não me engano. Que ainda são aplicadas hoje, como organiza os times, como é que enxerga gargalo, problema de arquitetura, e bate com o que tem hoje. Não só esse livro, mas você vai falar de outros mais conceituais, eles são importantes porque na hora que você tem um problema, a ferramenta às vezes muda, mas o conceito ali é o mesmo. Então o profissional ele consegue resolver porque ele tem um conceito na mente. Mas acho que hands-on, no geral, é sempre muito bom para consolidar, inclusive o que está escrito na teoria. Que até você vai ver lá na Amazon, no Google, eles vão chamar de Game Day ou a roda do desafortunado, que é exercícios sobre incidentes que aconteceram para treinar a galera e para pensar não só no problema do incidente, mas também em outras coisas que poderia ter solucionado. Tudo isso, no final das contas, é parte de um processo de aprendizado. E aí cada um tem um jeito de aprender, né? Tem gente que é com vídeo mesmo, no YouTube e tal. Mas o ponto é que quando você aprende em equipe, você tem a oportunidade de dar profundidade num contexto. Então, vamos supor, um problema de arquitetura que é assim, evento. Cara,
A maioria usa o Kafka como fila, como transferência de arquivo binário, como qualquer outra coisa, menos como uma arquitetura de evento. E é muito comum do tipo, por que eu não posso trazer o tópico aqui, não pode entregar um negócio serializado, um atrás do outro, mas é evento. Que microserviço é um conceito complexo de aplicar, porque ele, na verdade, tem a ver com a organização dos times. Mas tudo isso que eu estou enrolando aqui para dizer que precisa haver profundidade no conhecimento. Então, as técnicas que estão ali são boas, são ótimas, uma é complementar à outra, inclusive, não tem mais correto. Eu preciso de conceito e depois prática, senão eu não fico. Mas, no fundo, tudo isso demanda tempo. Que volta o tópico anterior, que é como é que o time, a empresa organiza para as pessoas, em qualquer uma desses tópicos, consiga parar para estudar aquele que ela aprende mais rápido ou com melhor profundidade. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui no relatório. Tem uma coisa interessante para a gente comentar, mas... tem uma última coisa para a gente comentar aqui, que são as métricas de implementação, quase o conhecimento que eles acham que tem que ter na nossa equipe. Qual o conhecimento que a equipe tem que aprender, né? Em primeiro lugar, eles falaram aqui sobre questão de identificar vulnerabilidade de segurança. O segundo ficou identificar os melhores custos, né? Otimizar os custos da cloud. O terceiro ficou inovação e o quarto ficou como fazer cloud se iterar, conversar com o negócio. Enfim, vamos conversar sobre esses 4 para terminar aqui. Qual a opinião de vocês? Vocês concordam que esse tipo de conhecimento é importante, né? Conhecimento sobre segurança, otimização de custo, inovação e o cloud conversando com o negócio. Vamos lá, Daniel. Boa. Bom, é importante, são importantes, mas a forma com que a gente adquire essas habilidades e a forma com que se aplica, elas têm que caminhar juntas. Não pode haver um gap ali gigantesco, né? Não pode ter uma discrepância. E, assim, por exemplo, billing, né? Billing eu já vi casos absurdos de... eu vou afetar o meu negócio para reduzir os custos e casos mais inteligentes de eu vou montar um time de billing. Time de billing? Time de billing. Porque assim, um time de billing, o que é que ele vai fazer? Vai olhar, por exemplo, no contexto mais técnico, se os serviços que a gente está usando realmente condizem com a necessidade do negócio. Assim, eu estou usando instâncias do tipo, vou pegar lá da AWS, sei lá, C4, né? Várias instâncias do tipo C4, alto poder de processamento e tal. Aí beleza. Aí o time de BIM olha, faz um comparativo. Poxa, o tipo C6 consegue fazer a mesma coisa da C4. E é mais moderno. É mais moderno, mas é mais caro? Aí eles olham, não tão caro. Na verdade, é até um pouco mais barato. Aí eles olham lá e, tá mais em conta. E aí eles já conseguem fazer um cálculo, uma projeção, pensando ali no futuro, tipo, no próximo quarto, nós vamos ter economia X. Essa economia já dá para aplicar, tipo assim, contratando mais gente ou em outros recursos. E por aí vai. Então, assim, um time de billing, você investir nisso, cara, é sensacional. Assim, você tem o caso inteligente, você tem o caso desespero. Que é cortar recursos à força para poder ajustar as coisas. Aí a mesma coisa você pode estender para os outros setores. A segurança tá em primeiro lugar. Beleza, você vai ter os casos mais inteligentes e o baseado em desespero também, que vamos fazer de qualquer fazer qualquer. Eu acho que segurança é mais desespero, né? Sofrer algum incidente aí, eu não tô lembrado agora, teve um incidente uma dessas organizações grandes, eu não tô lembrado se foi o LinkedIn, e aí eles começaram a contratar um monte de... Acho que foi o Uber, né? Se não me engano, começaram a contratar... É isso que eu não entendo. Você fica relapso por quase, sei lá, 5 anos, 3, 5 anos, faz o que der, faz quando dá. Aí acontece um incidente, da noite pro dia você vai contratar tipo assim, eu vou contratar 12 engenheiros de segurança para parir segurança em um mês. Não vai. É que dívida técnica é quando você sabe que você tá fazendo. Isso é idiotice, em geral. Porque o cara, não, eu vejo depois. Mas, tipo, você vê depois, você sai com a carteira depois. Você não
trava o seu celular depois? Pô, Cara, e eu vejo que isso é uma regra, cara. Sempre foi assim. Eu não consigo. Eu tô aqui, 2022, eu já escutei essa história, sei lá, em 2010, 2009, eu vi a palestra sobre isso. Mas enfim, vamos lá, Fike. acho que o top 4 tem segurança e custos são mais fáceis de metrificar para mostrar para a empresa os gaps e dívidas e pontos de atenção. O mais difícil é quando você vai falar de inovação. Como é que você mede inovação em cloud? Como é que você. E aí, cloud com business? Jura mesmo que você vai Nossa. querer colocar TensorFlow num negócio que não precisa? Sei lá. Então, tipo, a decisão de tecnologia ela tem que estar baseada na necessidade de negócio. E aí você pode usar Dora Metrics para ajudar nisso, ou alguma outra métrica de engenharia que seja proxy, que ajude o gestor a enxergar. Mas o que eu acho difícil mesmo é a inovação. Porque aí, vou pegar aqui o caso da Dora Metrics, ou métricas de agilidade, não agilidade do jeito que a galera está inventando, mas agilidade no sentido mais clássico de, como é que tá as entregas aqui, e quantas dessas entregas não é bug que você está corrigindo, que é funcionalidade que está entregando. Porque aí você pode falar de inovação. Cloud, no geral, você permite trabalhar com isso, sim, fazer bastante isso, mas você tem que ter métricas, não só as que a gente está discutindo no top 4 aqui, mas métricas que ajudem a direcionar. Porque é muito fácil você começar a entregar e eu falo assim, seja segurança ou custo, ou olhar lá na frente e falar assim, puta, agora eu preciso diminuir esse negócio porque agora ficou crítico. Ele é crítico desde o início. Se você faz a abordagem mais correta ou mais assertiva, você vai crescer como o pessoal vai chamar de zebra, camelo, etc. Mas saudável. E você vai poder comprar, se você é líder startupeiro que está assistindo a gente, ouvindo, você vai poder comprar as outras empresas. Não ficar dependendo de venture capital para sobreviver mais 18 meses. Sim, sim. Então, acho que é isso, né? A gente abordou aqui o relatório, alguns pontos, os pontos principais, e trouxe as nossas experiências. E eu queria agradecer a presença de vocês aí. E agora vamos às despedidas aí. Vamos lá, Daniel. Boa, não sei nem o que é que eu falo. Agradeço a oportunidade de participar. Espero aparecer mais vezes. E é isso aí. Eu torço para que, se a sua empresa não está envolvida em cloud ainda, para que você corra e se adiante, busque migrar o quanto antes e busquem mais conhecimento, né? Demorar nunca é defeito. Vamos lá, Total. Fike. Também agradecer aí a oportunidade da gente estar conversando. Acho que é bem o que o InfoSlack falou. Conhecimento, ele permite ganhar independência não só e permite desbloquear coisas exponenciais. Mas a cloud, sem uma cultura organizacional boa para saber aplicar de forma bem, você pode não crescer tanto como você poderia crescer e também não permitir que as pessoas fiquem mais tempo na empresa e façam coisas incríveis. Então, dê espaço para a galera inovar e aprender dentro de casa. E é isso. Também queria agradecer a presença de vocês aqui. Foi muito boa a conversa. E é isso, galera. Até logo.